Oi, gente, seja bem-vindo a mais um podcast. Eu estou aqui de novo, a Duda. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Lucas. E nossa convidada especial de hoje. Meu nome é Josimar, eu sou professora, professora de língua portuguesa, uma matéria preferida dos adolescentes, e agradeço a oportunidade e o convite de vocês. A gente agradece. Gente, pelo que vocês podem reparar, nós estamos também num cenário novo, tá tudo bonito, tudo novinho, para mais uma temporada de podcast para ser sensacional. Você está escutando o podcast TIM, uma iniciativa dos adolescentes da Igreja Adventista Central de São José dos Campos. Obrigado, bom Deus, pela oportunidade de estarmos aqui para estudar mais uma vez a sua palavra e que o estudo de hoje possa causar reflexão e mudança em nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar e as nossas palavras possam ser inspiradas por Ti. Amém. Amém. Bom, aqui iniciando essa primeira lição do último trimestre. Lucas, por favor, mostra a capa pra gente. Olha só que bonitona. E vamos lá. Josimar, você poderia dar um pequeno vislumbre para nós sobre o que se trata a lição? A história ela vai começar com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que com certeza vocês já conhecem, Sim. Mas sobre uma perspectiva diferente. Então, Jesus está entrando em Jerusalém com os seus discípulos. Embora Jesus nunca quisesse, durante toda a estadia dele na terra, ser chamado de rei, nesse momento ele faz algo diferente. Ele pede que seus discípulos busquem um jumentinho nas proximidades e ele quer entrar montado nesse jumentinho, reproduzindo aí a forma como os reis faziam a entrada triunfal deles naquela época. Então, os discípulos colocam suas capas sobre o jumento, outros forram o caminho que Jesus vai passar com esse jumento, simulando ali o tapete por onde os reis passavam. O Espírito de Profecia diz que todas aquelas pessoas que Jesus esteve curando, ajudando durante o tempo que ele esteve aqui na terra, estavam ali também, os cegos, os leprosos, todos estavam ali louvando e aclamando a Jesus. E os discípulos, eles cantavam, eles diziam em voz alta: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Os fariseus, então, muito bravos, chegam para Jesus e dizem: não, eles não podem falar dessa forma, isso não é permitido aqui, peça para os seus discípulos se calarem. Daí Jesus responde que se eles se calarem, as pedras clamarão. E aí a história vai se desenrolar na lição de hoje. O povo de Israel aclamou Jesus como um rei, mas depois o rejeitou. Viviam uma religiosidade de aparências. O que seria viver de aparências? Quer viver de aparências? Vocês acham que nos dias de hoje é possível que os cristãos eles vivam de aparência? Porque em Isaías 29:13 diz que eles serviam a Deus com os lábios, mas não com o coração. Vocês acham que o que acontecia naquela época pode estar acontecendo hoje, na atualidade? Sim. Com certeza. Tem gente que vem à igreja, talvez só para ver os amigos ou algo assim. Tem gente que vem só para comer, aproveita aqueles eventos ali, dá uma de penetra. Muita gente também vem obrigado, que nem queria estar aqui. É uma reflexão, né? Vocês estão vindo de coração ou vêm porque a família insiste que venham? Estão vindo obrigados? É uma forma de nós pensarmos sobre isso. E muitos que estavam ali, naquela recepção, ali durante a entrada triunfal de Jesus, estavam ali como curiosos. Eles esperavam ali um rei que os libertasse do domínio romano. Eles tinham esperanças que, como Jesus estava entrando como rei, ele fosse assumir ali um papel de rei dos judeus naquele momento, né? Os judeus, eles tinham uma cultura, eles tinham muitas tradições, eles aparentavam um povo muito fiel. Mas Jesus fez uma crítica a eles, não fez? Eles aparentavam algo que eles não viviam, como os exemplos que vocês citaram aí. Tanto que quando eles perceberam que Jesus não estava ali para satisfazer os desejos deles, muitos deles se afastaram. Sim. Eles não ficaram junto com Jesus naqueles momentos. Aí eu pergunto para vocês, se Jesus, até aquele momento, ele, durante toda a estadia dele aqui na Terra, ele não fez menor questão, ele não quis ser chamado de rei,
Por que que ele entrou como rei em Jerusalém? Porque ele sabia que estava próximo da morte dele. Ele sabia que estava próximo da morte. E o que mais? Eu acho que também para testar a fé do povo também, porque é engraçado que no dia da crucificação dele, essas mesmas pessoas que o clamaram, que o exaltaram, estavam vaiando ele e querendo que aquele outro criminoso fosse libertado. Barrabás. E você, Lucas, o que você acha? Para que se cumpra a profecia? Sim, um dos principais motivos é o cumprimento da profecia. Zacarias 9:9 já previa que Jesus viria, entraria em Jerusalém montado num jumento, tá? Nos últimos dias como um rei, nos últimos dias dele aqui na terra. Foram os últimos dias de Jesus aqui na terra. Esse foi o início dos momentos finais. Então, esse também era um dos motivos de Jesus ter entrado como rei, para que se desse início ali os momentos finais, um preparativo ali para aqueles momentos finais dele aqui conosco. Mas também era importante reunir muitas pessoas, tá? Então, ali tinha muitas pessoas, para que aquelas pessoas fossem testemunhas, presenciassem quem era realmente Jesus, que ele era realmente o Filho de Deus. Ele queria que naquela semana, naquela última semana, isso ficasse bem claro para todas as pessoas. Para que o plano da salvação se cumprisse, as pessoas precisavam vê-lo, as pessoas precisavam vivenciar aqueles momentos que ele estava vivenciando. Aqui diz que Jesus, ainda naquele momento, ele subiu com o povo, né? E lá no topo do Monte das Oliveiras, eles olharam para o Templo de Jerusalém. E o Templo de Jerusalém, o Espírito de Profecia diz que era muito lindo, era muito rico. A beleza era tão grande como se fosse uma das maravilhas do mundo que nós temos hoje. Foi um templo não só construído pelos judeus, mas os romanos também investiram nessa construção, pela beleza que ele possuía. E naquele momento, algo diferente aconteceu com Jesus. Ele começou a chorar, mas não era um choro comum. Era um choro desesperado, de aflição, de uma tristeza muito grande, uma angústia muito grande. E o corpo de Jesus começou a tremer também. E todas aquelas pessoas, havia muita gente, todas aquelas pessoas puderam presenciar esse momento que Jesus chorou, desse sentimento que Jesus expressou. E vocês acham que Jesus chorou? Mas por que Jesus chorou? Eu acho que Jesus chorou porque ele sabia que o povo iria mudar. Ele sabia que estarem crucificando ele seria só o começo. Por exemplo, atualmente. Atualmente, a gente vê muitas guerras para aquele lado. E Jesus, já naquela época, sabia que isso aconteceria nos dias de hoje. Então, eu acredito que ele realmente tenha chorado de tristeza. Jesus sabia o que ia acontecer com Jerusalém. Né? Jesus sabia o que estava para acontecer. E sabia que Jerusalém, o templo, né, também seriam destruídos. Tudo aquilo ia acontecer. Mas Jesus não estava tão triste, tão sofrido exatamente por isso, mas sim pela rejeição. Todo aquele povo teve uma oportunidade de aceitar Jesus, de produzir uma mudança nas suas vidas. Mas eles rejeitaram Jesus, apesar dessa oportunidade que eles estavam tendo durante todo aquele tempo que Jesus esteve aqui. Então, a tristeza de Jesus foi muito grande. Me diz uma coisa, vocês acham que existe diferença de choro? Vocês já pensaram nisso? Sim. Que tipos de choros, então, vocês poderiam dizer que se nós fôssemos classificar o choro? Choro de alegria, choro de felicidade, choro de raiva. Eu acho que esses são os principais. Né? E choro de tristeza. Vocês já sentiram um choro que dá aquela sensação que está doendo o coração, de tão forte? Sim. Ou talvez a morte de alguém, né? Aquela angústia de que você não vai mais ver aquela pessoa. Então, o choro de Jesus era um choro que causava muita dor no coração de Jesus. Foi o choro da rejeição. Nem foi também assim, Jesus sabia que ele ia morrer, que ele ia ser crucificado. Ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. Mas o maior sofrimento dele foi a rejeição, não foi a dor física. Foi a rejeição do povo.
Será que hoje nós estamos rejeitando a Jesus? Jesus chorou porque ele sabia o destino de Jerusalém. E ele chorou também porque o destino de Jerusalém poderia ter sido outro. Não precisava ter sido esse. Jerusalém não precisava ter sido destruída se eles tivessem ouvido a Jesus. Aqui em Lucas, em 41, quando Jesus está sofrendo, ele diz assim, ó, se você compreendesse nesse dia, sim, você também o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que seus inimigos construirão trincheiras contra você e rodearão e cercarão de todos os lados. Também lançarão por terra você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Nós podemos, sim, no nosso dia a dia, não estarmos reconhecendo as oportunidades que Deus está nos concedendo. Nós temos a proteção de Deus o tempo todo. Quando você está na sua casa com a sua família, você tem o seu alimento, você está aí na sua escola. Se você pensar, muitas pessoas não têm o que vocês têm. Então, essa gratidão é muito importante. Vir à igreja, participar da programação da igreja, fortalecer a sua fé com Deus. Estudar a Bíblia, estudar a lição, são formas de nós fortalecermos a nossa fé com Deus, para não sermos fracos, como aqueles judeus foram naquela época, não sermos fracos hoje. Então pense aí num exemplo na vida de vocês na escola, por exemplo, em que momento vocês podem testemunhar o amor de Deus no seu comportamento, na forma de se relacionar com seus colegas. Pensa numa situação de bullying. Tratando bem as pessoas, tratar bem as pessoas já mostra Jesus em sua vida. Sim. Denunciar. E quando você vê que alguém está sofrendo, denunciar, como assim? Explica aí. Bom, assim, muitos casos acontecem, né? De pessoas deficientes ou então excluídas serem Excluídas pelo seu problema. Isso, elas serem debochadas, caçoadas, às vezes até professores mesmo, não dizendo que todo professor é assim, mas tem gente que não nasceu para essa profissão, que não deveria nem exercê-la, mas assim, já teve pessoalmente dizendo, já tive nesse papel, né, de denunciar, não aconteceu nada, tentei de novo, não aconteceu nada, e às vezes é só o amor de Deus, né, pelo menos pensar desse jeito. Jesus fala no verso para memorizar, que nós abrimos hoje, que Jerusalém não reconheceu a paz. E a paz é quem? A paz é Jesus. E às vezes a gente está procurando a paz em outros lugares, em outros caminhos, de outras formas, e não reconhecemos que a paz é Jesus. A gente vê o mundo inteiro aí falando de paz, mas não alcançam a paz, porque eles querem alcançar a paz fazendo guerras. Eles querem alcançar a paz de forma diferente daquela que é ensinada por Jesus. Então, quando você na sua escola defende um colega que está sofrendo, você está procurando a paz. Você está procurando a paz e a tranquilidade para o coração do seu colega. Se você não é atendido quando busca essa ajuda, vamos supor, você vai à direção, comunicar que um colega está sofrendo muito uma situação de bullying. E ninguém toma providência e você continua vendo esse sofrimento que poderia ter sido evitado, você está sofrendo também, você pode pensar, você pode, de certa forma, relacionar isso ao que está acontecendo, ao sofrimento de Jesus quando viu que Jerusalém poderia estar em outra situação se tivesse escutado, se tivessem aceitado a oportunidade de aceitar Jesus como seu Salvador, como seu Rei, ainda que não fosse no formato que eles queriam. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Parece forte, né? Jesus fica bravo aí com a figueira e ela seca. Jesus, no caminho, né, voltando lá no comecinho, antes da entrada triunfal,
No caminho, Jesus sentiu fome, que o Lucas leu para gente. E ele viu uma figueira. Essa árvore tinha algo assim diferente, peculiar. Essa árvore ela dá os frutos antes das folhas. Quando Jesus viu aquela árvore muito frondosa, com folhas lindas, verdes, bonita, logo ele imaginou que tinha figo, já que os figos vêm antes. Só que quando ele chegou perto, era uma figueira estéril. Na verdade, quando Jesus ficou bravo com a figueira e a figueira secou, o que Jesus estava querendo ali era se referir aos próprios judeus. Ele usou a figueira ali como uma ilustração, como Jesus fazia sempre. Né? Aqueles judeus que eram... A aparência deles era muito fervorosa, aparentavam serem religiosos muito consagrados, mas no fundo eram pessoas hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita para vocês? Uma pessoa hipócrita seria falar e não fazer. Ou aparentar fazer e não fazer. E você, Vinícius, o que você acha que significa a hipocrisia, a palavra hipocrisia? Eu acho que é muito acreditado, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E é muito doido isso, né? Pensar, tipo, seu pai, ele fala pra você estar na igreja, mas ele não tá na igreja. Aí você vai ficar naquilo, né? Hipocrisia. Vai à igreja, mas ele não vem. Uhum. Ali tem a passagem de Ezequiel, né? Deus deseja frutos verdadeiros em nossa vida. Ele não quer que nós sejamos figueiras sem frutos. Nós precisamos produzir frutos. E como nós produzimos frutos? Tendo um relacionamento diário com Deus. Então, o nosso relacionamento diário com Deus, o nosso trabalho, as nossas ações na igreja, as nossas ações na escola, como vocês deram um exemplo, são os frutos que nós vamos produzir. Então, nesse momento, nós não estaremos sendo como aquela figueira. De que outras maneiras vocês acham que nós podemos estar frutificando, sendo figueiras que frutificam? Na minha vida, dizendo sobre mim, eu sou muito de fazer as coisas. Então, eu gosto de ajudar, eu gosto de estar sempre ajudando as pessoas e fazendo atos de serviço. Eu acredito que nem todos demonstrem o seu amor desse jeito. Mas, para mim, são atos de serviço. E esse serviço aí, como que você caracteriza o serviço cristão? Trazendo aqui para a nossa igreja, para o nosso assunto. Ajudar na igreja, realmente. Está participando. Participar, Uma das coisas é o que vocês estão fazendo agora, né? Uhum. Fazendo esse trabalho que está levando um pouco mais de conhecimento para aqueles que estão assistindo. Não é verdade? Hoje em dia está muito comum a palavra fake, né? Embora nós temos uma tradução em português, e eu pessoalmente acho que a partir do momento que nós temos uma palavra em português, nós não deveríamos ficar usando a palavra estrangeirismo. Em alguns momentos o estrangeirismo acaba fazendo parte das nossas vidas, né? E fake acabou fazendo parte aqui do dia a dia no mundo inteiro devido às fake news que começaram a surgir aí a partir de 2018, mais ou menos. Então, aqui na nossa lição, essa palavra aparece, o relacionamento fake. Cristo espera sinceridade e entrega. Aí eu pergunto para vocês, o que é ser um cristão fake? Na opinião de vocês, o que é ser um cristão verdadeiro? Bom, pegando uma referência da igreja aqui, a gente pode dar um exemplo, imaginar um pastor, né? Um pastor que dá o culto, tudo certinho, no final, está sempre presente na igreja, e aí chega em casa, ou então bebe, tem seus vícios, e como é que é a palavra mesmo? Hipócrita, ele é um hipócrita, né? No meu exemplo de hipócrita, seria uma igreja que ela é muito bonita, tem móveis caros, é muito rica a igreja, mas não batiza pessoas, não traz novos membros, não tem Jesus naquele local. Isso. Para mim, um exemplo disso é uma pessoa que é toda certinha na igreja, aí chega em casa, por exemplo, bate nos pais. Ou sei lá, ou ao contrário. Os pais batem os filhos, né? São violentos, não trazem esse amor, né? Então, muitos nessa geração que nós estamos vivendo hoje estão trilhando o mesmo caminho dos descrentes
judeus. Usando máscaras, né? A mensagem, estão usando máscaras, né? Que é o título da nossa, é uma das palavras-chave da lição de hoje, né? Que nós estamos revisando. Nós precisamos ser nós mesmos, mas muitas vezes nós acabamos usando máscaras também. Em vários lugares que nós vamos, não só na igreja. Você tenta aparentar ser algo que você não é. E como é bonito quando você consegue ser você mesmo em qualquer lugar que você está. Você consegue ser autêntico, você consegue ser sincero. Então nós temos que perceber o seguinte, nós não podemos ser como aqueles descrentes. Nós não podemos rejeitar a oportunidade que Deus está nos dando de aceitar a sua graça. Porque o tempo da graça está findando e cada um desses acontecimentos que nós temos visto por aí demonstra que o tempo está terminando. Uma hora nós não vamos ter mais aquela chance de corrigir nossos erros. Deus está nos dando chance de corrigir nossos erros quantas vezes for preciso. Está estendendo a mão, nos perdoando. E aí você cai e Ele te perdoa novamente, porque Deus é misericordioso. Então, qual a reflexão que fica para nós hoje, né? A partir desses acontecimentos tão bonitos da vida de Jesus aqui, dessas lições que Ele tem deixado para nós. Como está o seu relacionamento com Deus? Eu sou como aquela figueira sem frutos? Minha fé é verdadeira ou é só de fachada? E eu deixo também um convite para vocês. Quer viver uma vida real com Cristo, sem máscaras? Nossa, é muito profundo isso, né? Aí fica a pergunta, a reflexão, não só pra gente, mas quem tá assistindo também. E vamos finalizar aqui nessa primeira lição. Eu queria agradecer a Josimar por ter presente aqui com a gente. Eu agradeço o convite, já tinha agradecido no início, né? A primeira vez que eu participo de um podcast e achei muito, muito bacana poder participar dessa discussão com vocês, adolescentes. Embora eu trabalhe com adolescentes todos os dias, o diálogo é um pouco diferente, né? São outros temas. Então foi muito bom falar sobre Jesus, porque esse realmente é o meu assunto preferido. A vida de Jesus é, para mim, o que mais importante existe na igreja. Então, gente, não esqueça de curtir o vídeo e nos seguir, tanto aqui pelo YouTube quanto no Instagram também. E não se esqueça, se você tem alguma dúvida, pode mandar pra gente que a gente vai te responder. Tchau, gente!